É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. A Quaresma é o momento favorável para travarmos um combate mais determinado e sistemático contra o pecado. E assim, podermos experimentar a salvação de Deus. É a ocasião de nos prepararmos bem e fazermos uma importante experiência de renovação na Páscoa do Senhor. E começo perguntando a você e a mim também, já teve a experiência de celebrar a Páscoa e perceber que não era apenas um rito exterior, mas que algo dentro de si mesmo estava diferente? Quantas Páscoas nós já celebramos? E quantas dessas Páscoas que celebramos, ao celebrá-la, percebemos de forma muito destacada, muito evidente, um movimento interno diferente em nossa vida? Quantas vezes já tivemos essa experiência? Uma Quaresma bem vivida, para que possamos então ter uma experiência de renovação na Páscoa, e não apenas mais um rito celebrado, precisa contemplar as três realidades destacadas pelo Evangelho de hoje. E são elas: a caridade, o jejum e a oração. Essas três realidades precisam ser vividas de modo intenso nesse período de Quaresma, para que então, ao chegar a Páscoa, possamos fazer a experiência do Cristo ressuscitado. E a vida espiritual, ela não pode ser vivida do mesmo modo o ano inteiro. Até porque precisamos ser movidos e conduzidos pelo movimento dos tempos litúrgicos. E cada tempo litúrgico nos convida à oração de um modo diferente. Cada tempo litúrgico tem suas características, e essas características precisam, de alguma forma, se fazer presente na nossa vida espiritual. Esse tempo de Quaresma é o tempo, dentre todo o ano, que deveria ser o mais intenso. O que exige maior empenho e determinação de todos nós. Porque é um tempo profundo de conversão. Me proponho para essa reflexão de hoje trazer elementos muito práticos. Dicas, sugestões práticas e concretas para o nosso tempo de Quaresma. E aí repito uma ideia que disse no domingo: as ações que assumirmos não podem ser aleatórias. As práticas penitenciais que formos assumir nesse tempo não podem ser as mesmas de sempre e nem podem ser as mesmas de outras pessoas. Precisamos relacionar nossos defeitos e pecados, que precisam ser combatidos e vencidos, e a partir dessa relação estabelecer práticas penitenciais que venham combater esses pecados e combater esses defeitos mais frequentes e nos conduzir também à aquisição de virtudes. Esse tem que ser o modo de pensar, refletir e definir nossas práticas penitenciais. Vamos então percorrer esse caminho proposto pelo Evangelho. Oração. A vida espiritual, ela deveria conter alguns elementos. A vida de todos nós. A devoção mariana, marcada pela oração diária do Santo Terço. A meditação da palavra, na qual temos então, na oração com a palavra, o discernimento
para as nossas ações, para as nossas decisões. É quando damos a Deus uma oportunidade muito concreta de escutá-lo. Então, a meditação, o esforço de visitar o Santíssimo frequentemente, passando perto da igreja, tentar participar de alguma missa a mais durante a semana, além do domingo. Se compreendermos a Eucaristia como corpo e sangue de Cristo, como alimento para nos fortalecer, por que não buscá-lo mais frequentemente? Então, isso aqui deveria ser o padrão para todo mundo. Não há dúvidas. E se alguém não tem esse hábito, já está aqui uma proposta de oração. Intensificar o terço, a meditação e a missa mais vezes. Mas nesse tempo de Quaresma temos ainda a confissão. A confissão como uma realidade obrigatória no tempo de Quaresma. Confissão ao menos pela Páscoa. Mas não nos deveríamos nos pautar pelo mínimo exigido pela lei. A confissão deveria ser frequente, mensal, 1 mês e meio máximo. Então, um elemento importante é o tempo de confissão. Não esperem um mutirão, se preparem para a confissão. Deixei uma palestra pronta, está só solicitar a secretaria. Como se preparar para a confissão? Está pronta, justamente para poder auxiliar aqueles que têm alguma dificuldade e que não sabem se confessar. Basta pedir à secretaria ou lá no YouTube, no canal também está à disposição. Um elemento muito característico desse tempo é a via sacra, que não é específica da Quaresma, mas é muito característica desse tempo de Quaresma. De modo que deveria contemplar o nosso programa espiritual da Quaresma, a participação semanal da via sacra. Se o teu horário não concilia com o horário da paróquia, então reze em casa, ou venha à igreja e reze em outro momento, mas a via sacra deveria integrar o teu plano espiritual nesse tempo de Quaresma. Vamos partir para a caridade. A caridade no trato com as pessoas, no serviço aos irmãos. O amor é o maior e mais importante mandamento. Então não há dúvidas de que a caridade seja um dos elementos mais importantes a ser praticado no tempo de Quaresma. Não adianta rezar muito e não melhorar a caridade no trato com as pessoas. Vivemos a fé na relação com Deus, vivemos a fé na relação com o próximo. Então, é preciso colocar em evidência a caridade no tempo de Quaresma. Trago algumas ideias. Primeira, dar atenção a pessoas que nos custam. Por vezes queremos nos relacionar apenas com pessoas com quem a relação é agradável, é satisfatória. Mas é preciso também dar atenção a outras pessoas. Faça isso por amor a Deus. Faça por amor à pessoa. Ainda dar passos de reconciliação. Queremos celebrar e nos preparamos para celebrar a Páscoa, em que Cristo vence o demônio e reconcilia a humanidade com Deus. E a pessoa, o católico, não quer viver reconciliado, quer viver magoado. É preciso, nesse tempo de Quaresma, dar passos de reconciliação. Moderar o modo de falar. Há pessoas que na rua são gentis, doces, pacientes, e em casa são grossas, ignorantes. E aí vai se acostumando a ferir as pessoas que mais ama.
É preciso moderar o modo de falar, o modo de agir, e é preciso moderar também o que falar, porque se gasta muito tempo com fofoca, com vida alheia. E deveria ser um propósito. Se está na rodinha de conversa, só conversar assuntos relativos a pessoas que estejam presentes. Curioso é que na hora da confissão é difícil alguém falar assim, sou fofoqueira. Dá uma volta danada para dizer que fez algum comentáriozinho, tá? Corta, se não é sobre você, se não é sobre ninguém que está conversando contigo, não fala. Ainda nesse campo da caridade, ser mais atento ao serviço da casa. Não espera pedir, percebendo a necessidade, se coloque à disposição, faça. O mesmo no trabalho, na igreja. Às vezes na igreja parece que todo mundo aqui é empregado, né? Ou quem atua pastoralmente é empregado. Não, são voluntários. Se você viu uma coisa fora do lugar, então coloca no lugar. Se viu uma coisa que precisa ser feita, então faça. Porque aqui todo mundo é voluntário. Então, à disposição do serviço, em casa, no trabalho, na igreja. Trabalhar o desprendimento por meio da partilha. O alimento para as famílias carentes não traz, mas frequentemente sai para comer fora, sai para lanchar, lancha caro, mas o alimento para a família não tem dinheiro. A partilha tem que fazer parte do tempo de Quaresma. E quando se pensa em partilha, também se pensa no dízimo, que é a manutenção da paróquia. Porque para o dízimo muitos não podem colaborar, que estão apertados, mas gasta de forma desproporcional em tantos outros ambientes. E assim como a Via Sacra é uma proposta de oração comunitária, nesse campo da ajuda, por que não estabelecer propostas de mobilização na família, no trabalho com os vizinhos, em prol das famílias carentes? Que tal ainda vir alguma ocasião para montar a cesta básica, para entregar à família, para acompanhar a pastor da criança? Por que não ter alguma experiência nesse tempo de Quaresma, como essa? Uma ação comunitária, caritativa? Falamos da oração, da caridade, vamos para o jejum, que iniciamos hoje, ou deveríamos ter iniciado hoje, um dia de jejum e um dia de abstinência de carne. Mas também ter atenção à abstinência de carne todo ano, todas as sextas-feiras, e ainda mais especialmente nesse tempo de Quaresma. Além das práticas de penitências diárias que precisam combater nossos pecados, defeitos, como falamos, trago aqui também mais algumas sugestões. Ser uma pessoa mais positiva. Pode acontecer 9 coisas boas. Aconteceu uma ruim, muitos param na coisa ruim que aconteceu. E aí, qualquer assunto é só aquele fato ruim que aconteceu. Vamos ser mais positivos. Vamos encontrar, às vezes, mesmo em meio à dificuldade, o motivo de louvar a Deus. Falar mais de Deus. Se você fala muito e não vai conseguir não falar, então fala de Deus. Minimizar o tempo em redes sociais. Quantas vezes a preguiça, quantas vezes os compromissos ou obrigações não cumpridos estão ligados ao uso imoderado das redes sociais. Se gasta muito tempo nas redes sociais, tempo que era para outras coisas. Poder comer coisas que não gosta tanto, sem reclamar e sem cara feia. Ser pontual. 30% do povo de missa chega atrasado. E se chega na igreja, imagino que deve chegar em outros lugares também. Ser pontual. Coisas que precisam ser corrigidas. Aí, muitas vezes,
quem não é pontual tem que mentir para justificar o atraso. Então, a impontualidade vai puxar consigo a mentira. Quantas vezes você já mentiu por chegar atrasado? E não vai lutar contra isso? E não vai mudar isso? Substituir o tempo de TV, de filmes, séries, por tempo comunitário. Com a sua família, com amigos. Tempo da quaresma. Então, desliga um pouquinho a TV. Passa mais tempo junto. Não ficar sempre com as mesmas pessoas. Oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Olha, eu estou aqui citando algumas, poderia citar tantas coisas. Por que ficar preso no chocolate, no refrigerante? Comumente digo, coma quanto de chocolate você quiser, mas ame mais as pessoas. Coma quanto de chocolate quiser, mas trate mais diretamente seus pecados, seus defeitos. Ainda algumas dicas para encerrar essa reflexão. Seja na oração, seja na caridade ou no jejum, priorizar propostas que sejam comunitárias, para estarmos alinhados com a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e amizade social. Eu não gosto da campanha. A campanha está inspirada no documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Então, estamos falando de um tema proposto pelo Papa Francisco. Lamento que as pessoas às vezes parem na ignorância e no preconceito, e com isso não permita ser formada e modelada pela igreja. E mesmo quando rezarmos, embora seja importante nossas orações individuais, mas a oração comunitária, ela tem um peso maior. E a própria doutrina católica mostra isso. Se você reza um terço sozinho, indulgência parcial. Se você reza um terço comunitário, indulgência plenária. Ou seja, a importância da oração comunitária. E ainda nessa linha comunitária, queria aproveitar para dizer, a missa também é uma oração comunitária. E por isso, todos devemos estar em comunhão nos mesmos gestos. Não é para ninguém na celebração litúrgica, sozinho, isolado, querer ter comportamentos que destoam da comunidade. Isso não é o Padre André falando, não. Isso é a introdução geral do missal romano. Só pegar e ler. Às vezes vemos na Assembleia algumas pessoas que se posicionam diferente, que tudo diferente. A própria celebração é comunitária. E a comunhão também é nos gestos e no comportamento. Uma outra proposta, não querer mostrar para as pessoas o quanto reza, como reza, ou a caridade que pratica. Para não cair na vaidade e perder o mérito da ação. O Evangelho alertava sobre isso. Vai jejuar? Não fica com cara de triste. A rezar? Se recolhe para a oração. Faz caridade? Que ninguém saiba o que foi feito. Então as práticas de penitência quaresmais são práticas individuais, que devem ser definidas, pode ser com o padre ou com alguma figura leiga que tenha um papel de formador, para poder auxiliar na definição das práticas penitenciais, mas fora isso, ninguém tem que saber. Dito isso, agora inserir no programa de vida alguma dessas propostas e examinar diariamente se foram cumpridas ou não. Examinar semanalmente
se a proposta de Quaresma foi cumprida ou não. O que já aconteceu com muitos? Elaborou as propostas, caiu no esquecimento, foi lembrar já no final da Quaresma, que já não estava praticando aquilo que havia se comprometido. Examinar-se diariamente, examinar-se semanalmente. E aí, aceite o desafio. Aceite o desafio de ver uma Quaresma realmente focada nas práticas religiosas e que essas práticas religiosas possam fazer com que você viva a experiência do Cristo ressuscitado. Então, esse é o desafio. Faça com que essa Quaresma seja a Quaresma mais intensa da tua vida. Seja com que essa Quaresma seja a mais comprometida da tua vida. Saia do comodismo a partir dessa Quaresma. Não fazendo as mesmas coisas. Enfrentando teus defeitos e teus pecados. Para que, ao chegar a Páscoa, não só você possa olhar para si e perceber que está diferente, mas que as pessoas possam olhar também para você e perceber como está diferente, como a presença de Deus está mais evidente a partir desse tempo de conversão. E desse modo, celebraremos a salvação. Vivendo a Quaresma com intensidade, com responsabilidade e com compromisso, celebraremos o dia da salvação. A salvação de Jesus vai acontecer na tua vida, e na minha vida, e na vida de nossa comunidade. Assim seja. Amém.